Olá, pessoal Descomplicando o Reumatismo, o Grupo GARI, que é o Grupo Amigos da Reumatologia, que nós somos 50 médicos em São Paulo, em Osasco, Cotia, Mogi e São José dos Campos, espalhados. E hoje nós temos a grata surpresa e satisfação de ter a doutora Jussara Cottin, que também faz parte do GARI, para conversar um pouquinho com a gente sobre a densitometria óssea. Oi, Jussara, tudo bom? Oi, Obrigada por Edna. ter aceito o nosso convite, viu? Um prazer. Meu nome é Jussara Cocha e sou reumatologista. Eu faço parte do GARI, como a Edna falou, com muito prazer. E vim aqui para falar um pouco sobre densitometria óssea. Eu estudo o assunto há algum tempo, sou mestre e doutora em reumatologia, com uma atuação na área de densitometria óssea e osteoporose. Então, Jussara, para a gente falar sobre densitometria óssea, a gente tem que falar do densitômetro, né? O nome parece meio assustador, meio coisa, mas Sim. é um equipamento muito tranquilo, né? Eu queria que você Sim. conversasse um pouquinho o que é o densitômetro. Então, o densitômetro é um aparelho que foi criado para se avaliar o tecido ósseo, a massa óssea que nós temos, que é o nosso componente, que a gente costuma dizer de patrimônio ósseo, né? A nossa massa óssea. E o que ele faz? Ele avalia a quantidade da massa óssea em gramas por centímetro quadrado, e faz com que assim, a gente tenha uma avaliação precoce da perda óssea. Antigamente, a gente só tinha o raio-x para avaliar, por exemplo, uma perda óssea, né? O aparecimento do densitômetro, que é um aparelho que é simples, não existe uma abordagem assim que exija da pessoa uma postura assim, desconfortável, não. Ele faz, então, um rastreio da massa óssea numa fase mais precoce da perda óssea que nós temos, né? Antigamente, o raio-x, quando aparecia as imagens de osteoporose no raio-x, a gente já tinha perdido 30% da massa óssea. Então, o aparelho tem essa finalidade de tentar detectar pequenas perdas ósseas para nós termos um planejamento de tratamento ou de prevenção, por exemplo, de osteoporose. E é um aparelho simples, né? Então, uma coisa interessante que a gente passe para o pessoal do Descomplicando é que é indolor, Sim, a radiação é muito é pequenininha, mínima, né? Não demora tanto tempo, não tem sim. claustrofobia, né? Você vê que Não. está bem aberto, que às vezes tem gente que tem medo de fazer densitometria achando que vai ser como uma tomografia ou mesmo Com a uma ressonância, ressonância, né? né? Não é. E explica para a gente, mais ou menos, na hora de fazer o exame, o que é que a posicionamento, né? Não é só chegar e deitar, tem um Sim, posicionamento para a gente ver, né? sim, é muito importante o posicionamento correto da pessoa. Ela tem que estar bem centralizada, né? Quando a gente faz a avaliação da coluna, aqui pra gente, aproveitando então para mostrar o osso normal e o osso já com a perda óssea do tipo osteoporose, que você tem então essa perda do trabeculado e uma fragilidade óssea. Por exemplo, aqui na avaliação da densitometria da coluna, da densidade óssea da coluna lombar, é importante esse posicionamento, a elevação do membro inferior, para você assim, você aumentar os espaços entre as vértebras e aí poder ter uma avaliação mais precisa, né, do densitômetro, que ele vai passar, né, através dos feixes de raio-x, são dois feixes de radiação diferente que faz a marcação, então, da massa óssea. Então, nesse caso, é importante a gente ter essa posição bem centralizada e com essa postura de elevação dos membros inferiores para a liberação do espaço entre as vértebras. E quais são
os problemas que a gente pode encontrar na densitometria que você vai fazer da coluna. Porque a Sim. gente vai ter sítios para a gente fazer essa medição da densitometria óssea. O mais Sim. comum seria a coluna, Coluna, o colo de fêmur, o punho, né? isso. Que São seriam os os três. principais regiões Exatamente. que a Então, gente avalia. no caso da coluna, isso a gente está pensando numa pessoa que tem uma coluna que não tenha problema nenhum. Certo. Mas existe algumas colunas que já são, ou ela já fez uma cirurgia, tem uma hernia de disco e fez uma cirurgia, que é uma coluna mais manipulada, vamos dizer. Ou algumas doenças que ocorrem na coluna que podem Exato, atrapalhar quando você vai fazer o exame. Então, o que é que você já viu, assim, que mais na sua prática do dia a dia, ela é mais frequente? Então, no caso da coluna, são duas situações que acontecem que podem alterar essa avaliação da densidade óssea. Ela pode ou superestimar a massa óssea ou subestimar. No caso de, por exemplo, se você tem alterações, tipo, no caso aqui, uma metástase óssea na coluna, né, que a gente chama de metástase blástica, onde forma muito osso. Então, esse osso, concentrando muito cálcio, ela vai dar uma avaliação superestimada da densidade óssea. Então, nesse caso, realmente é uma das situações. Outra situação é a própria fratura. Quando você tem fratura da coluna, você tem uma concentração de cálcio maior naquela fratura. Então, quando o aparelho vai passar por aquelas vértebras, ele vai superestimar e vai concentrar mais cálcio. Em casos de osteoartrose ou mesmo as nossas doenças, tipo a espondilite, que você tem uma calcificação dos ligamentos da coluna, tudo isso faz com que haja uma avaliação aumentada da densidade óssea e uma avaliação falsa da verdadeira densidade óssea do paciente. Às vezes a gente chama o bico de papagaio, né? Isso. Dependendo do tamanho do bico de papagaio, tem uns que são enormes, né? Exato. E às vezes esse aqui ele junta, né? Ele junta esse com esse, e na hora de fazer a avaliação, isso aqui é contado também como osso, e na realidade não é. Então, na hora que ele vai fazer, ele vai ter que excluir isso daqui para ter só realmente o da coluna. Né? Se você tem muito dessas alterações estruturais, você no fim, aí você, se tem muitas vértebras com essas alterações, você não consegue avaliar a densidade óssea da coluna. Se você tem pelo menos 2 vértebras razoáveis, aí sim você ainda pode, porque no caso da densitometria da coluna, o que a gente avalia? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui já é uma outra exame, situação, né? Em que a pessoa tem alterações estruturais muito grandes e ela faz uma superestimação assim, da densidade óssea. Aqui caberia explicar um pouco como é que a gente faz essa contagem, né? Como é que se faz a avaliação da densidade óssea. O que os estudos para se chegar nessa contabilidade, na avaliação da curva de massa óssea, eles fazem um estudo, então, da pessoa dos 20 até praticamente os 90 anos de idade, tem uma curva de normalidade. Se a pessoa curva estaria aqui, né? É isso na parte Esse de cima. No meio seria a média da curva, né? A média da curva. Principalmente até os 45, essa curva mais ou menos, né? Mais ou menos, assim, por volta dos 30 anos, a gente tem o pico de massa óssea, vamos dizer assim. A partir dos 30, tem pequenas perdas de massa óssea, vai indo bem lentamente. Quando chega no caso de mulheres, nos 50 anos, se ela tem uma menopausa nessa altura, né, 50 anos, a gente tem uma perda óssea bem maior, né, nos primeiros 5, 8 anos, quando você pode ter esse período perda. Aqui, né? Que perda, e depois a perda já é um pouquinho menos acentuada, né? Lembrando que para fazer esse gráfico da densitometria, eles calcularam algumas coisas, né? Sim. Então, quando a gente vai fazer a densitometria, para você é importante alguns dados, né? O sexo, a idade, a altura, peso, porque isso aqui vai compor esse gráfico assim. Sim. Se a gente pegar aqui, você vai ter idade de 20 anos, aqui são a idade em anos, e essa aqui é a densidade mesmo, óssea, o quanto tem de osso.
Isso. né? E aqui, nessa curva aqui, São os desvios Os padrões desvios. que a gente tem a partir da média É. da normalidade. isso aqui Que é o é importante que vai fazer o conceito de osteoporose densitométrica. É. Né? é um trabalho muito importante, porque para cada raça, sexo, Isso. raça, peso e altura, o gráfico vai ser diferente. Sim. Por isso que a comparação tem que ser com as mulheres, a gente faz a comparação com as mulheres, vamos dizer assim, normais para aquela faixa etária, né? No caso de avaliação da densitometria, assim, do conceito de osteoporose, você tem que jogar a densidade que você encontrou daquela pessoa naquela idade, sexo e raça, né? Para a curva de normalidade, que é o chamado índice T, o score T. Né? Uhum. Então, o Que que é acontece? Quando esse você, aqui. que é, Que é a comparação da sua massa óssea, da pessoa que você está avaliando, em relação à curva de normalidade do adulto jovem, né? Que seria por volta dos 30 anos. Então, a partir daí, você vai ver quanto que a pessoa tem assim, a menos da massa óssea em relação à curva de normalidade. Né? Então, essa primeira informação aqui, ele está ligado à idade. Então, essa faixa daqui. Então, teoricamente, o que você teria de osso aos 20 anos, você tem que manter esse osso mais ou menos, até no caso das mulheres, porque tem a densitometria também para homem, que o gráfico é totalmente diferente, que isso aqui é um gráfico de mulheres. Dentro, né, quando chega na menopausa, há essa queda aqui, que é uma queda, vamos dizer assim, esperada, normal, vamos dizer assim, está dentro do normal. E aqui, que é o adulto jovem. E essa daqui seria correlação com o quê, Jussara? Então, no o segundo valor, né? O Z-score é a curva de normalidade da pessoa daquela faixa etária. Por exemplo, os 50 anos, por isso que a gente classifica, então, o conceito, né, de osteoporose densitométrica para pessoas acima de 65 anos para mulheres e homens acima de 70 anos. Antes dos 50 anos, mulheres com menos de 50 anos ou antes da menopausa, a gente faz a comparação com o índice Z, não é com o índice do adulto jovem, é com o índice Z. Porque não existe um estudo mostrando nessa faixa etária de pessoas. Então, isso aqui mostra como é que você está em relação às pessoas com suas mesmas características. Isso. A sua raça, o sexo, peso e a altura, né? Que modifica. Isso aqui é o importante para saber que, assim, você fugiu da curva. Então, provavelmente, deve ter algum componente que está fazendo com que você perca mais osso. Exato. E aí é onde você vai investigar todo o metabolismo ósseo para tentar descobrir o que aconteceu aí, que esse osso você perdeu. Isso. Né? Tanto é que, assim, se você tem um índice Z com menos 2 desvio padrão, em geral, significa que a pessoa tem alguma perda secundária, né? Uma osteoporose secundária. Então, a gente tem que procurar outras causas para essa perda óssea. Geralmente, um desvio padrão, que a gente usa muito desvio padrão, né? Isso. Seria em relação quantos % de perda para cada desvio padrão? Então, assim... Estimado, mais ou menos. O desvio padrão a gente calcula assim, o menos um desvio padrão, que seria assim, quase o normal, né? Assim, seria em torno de poucas, assim, percentual bem menor mesmo. E menos 2 já é um pouco mais, já é quase uma osteopenia um pouco mais acentuada, vamos dizer assim. Né? Isso em relação ao pico de massa óssea do adulto jovem. Né? E, no caso, quais são as principais indicações para a realização da densitometria óssea que no seu dia a dia você indica? Então, no caso de mulheres após a menopausa, ou se tem, além da menopausa, algum outro fator de risco para perda óssea, né? Ou se é uma pessoa com um IMC, uma compleição mais magra, assim, uma pessoa com um IMC mais baixo, se ela tem alguma doença que faça ter uma perda óssea mais acelerada, principalmente nas nossas doenças, artrite reumatoide,
espondilite. Se tem se faz uso crônico de corticosteroide, que a gente sabe que tem uma perda óssea maior, né, na vigência do uso de corticoide, ou doenças intestinais também, que podem interferir na absorção de cálcio. Então, são situações que você Histórico precisa... de mães, né? Mães com fraturas de fêmur, principalmente mães, né? E assim, e se tem um histórico também de sedentarismo, muito sedentarismo, ou se teve algum problema que precisou ficar acamada há muito tempo, tudo isso pode fazer parte do fator de risco. E uma outra situação, no caso mais de homens, né, que é o álcool e o cigarro, né? Que essas situações que interferem também na formação óssea, principalmente na formação. Eles têm um potencial de coibir um pouco a formação óssea. Ok. E então, Jussara, como é que a gente sabe que o exame foi bem feito, a densitometria óssea? Então, quando você tem que ver a posição, né, que o aparelho está captando as imagens, né, que a gente chama de aquisição da densidade óssea. Na primeira vértebra a ser avaliada é L1, né, que ela fica logo abaixo dos últimos arcos costais. Seria então, mais ou menos aqui, né? O último... Esse daqui de cima, esse primeiro quadradinho aqui, L1. Então, T12 é onde tem os últimos arcos costais. Aí, em seguida, então, vem L1, L2, L3, L4. Para a gente saber se também embaixo está sendo bem posicionado, você tem que visualizar, né, no aparelho tem que visualizar as asas do ilíaco, que seria em torno, aí seria já a vértebra L5. Então, essa seria a posição mais correta para a verificação e aquisição da densidade óssea. Então, como é que a gente vai saber que a posição do fêmur ela está ok para que você faça uma avaliação melhor na densitometria no colo de fêmur? Você tem que ter o membro que vai ser avaliado tem que ficar em uma rotação interna, bem próximo, né? O pé tem que estar próximo, né, da marca, né? Para você deixar o trocânter menor, que é aquela região do fêmur, não pode estar exposto. Você tem que meio que esconder, assim, né, para poder ficar bem centralizado na região do grande trocânter, do colo de fêmur e do fêmur. Então, a posição é essa que tem que ser para o paciente ser avaliado no colo de fêmur. Então, a gente viu a posição, né? Agora a gente vai ver como é que fica na densitometria óssea essa posição. A importância é que essa parte mais alta ali, ela precisa estar bem exposta, porque tem um quadradinho ali, tem 2 quadradinhos que eles não podem se bater, né? Porque a área que a gente vai querer, que é onde tem mais fratura, é essa área aqui. É a área do colo do fêmur, né? É a área do colo do fêmur. A área do colo de fêmur que é aqui. Que é essa região que é essa aqui, né? Que é onde tem mais fratura. Então, isso é importante que a gente veja isso aqui com o posicionamento bem posicionado para a gente ver. Nem está falsamente acrescentado, nem ter a menos, né? Sim. No fêmur, a gente tem que ver, então, o colo de fêmur, como você mesmo falou, e a área do fêmur total, que pega não só o colo de fêmur, como também o grande trocânter, que é uma área que os estudos eles mostram que ela está mais, assim, o resultado dela, ela está mais relacionada com os riscos de fratura do que propriamente o colo de fêmur mesmo. Uma coisa interessante, né, que a gente observa na prática do dia a dia, né, é que a osteoporose nas mulheres mais jovens, a gente encontra mais na coluna. E, geralmente, quando a mulher entra na menopausa, ela perde muito mais osso na coluna vertebral do que propriamente no colo. E com o idoso, né, que a gente vai vendo, que o idoso vai fazendo mais fratura de colo de fêmur, né? Porque porque assim, inicialmente a perda óssea acontece mais mesmo no osso trabecular, que é o osso da coluna, né?
E depois, e ela pode, assim, o fato dela ter perdido na coluna pode também pontuar que você possa, que vai perder também no colo de fêmur no decorrer Do decorrer da do tempo. vida. É. Né? Mas a gente vê muito mais fratura com mais idade, colo E de mais fêmur, isso, né? isso. É a senhorinha que às vezes às vezes até uma coisa simples, né? Quando vê, caiu, quando vai ver, E tem está uma fratura. muito associado realmente à queda, a faixa etária. A partir dos 70 anos, a sua perda óssea também vai se acentuando mais, tanto é que depois dos 70, 80, assim, homem e mulher fica meio que vão se igualando, né, nos riscos. Nos riscos, né? Olha, a gente vê que o gráfico, ele parece sinal de trânsito, né? Eu acho que eles já fazem associação de sinal de trânsito, né? Então, fala aí desse sinal de trânsito, o verde, o amarelo e o vermelho. Isso. Né? No caso do verde, seria a massa óssea normal, né? Que é onde você tem aquele desvio padrão, até -1, que seria aqui embaixo, né? Aqui, vamos pensar aqui, né? Isso, Aqui a gente vê, né? A pessoa. Na realidade, este quadradinho é a pessoa. Esse quadradinho, assim, inicialmente, quando foi feito, né, foi desenvolvida essa metodologia, eles fizeram uma curva de massa óssea para pessoas só da mesma faixa de idade. Então, esse representa o Z. Antigamente, eles usavam só o Z, isso daí. E depois é que foi desenvolvido o estudo para avaliar a massa óssea em relação ao pico de massa óssea, que é aquele que eu te falei, né? Dos 30 aos 40. Então, esse aqui seria um osso bom. Isso. Estando aqui, quadradinho, estando mais em cima, seria um osso bom. Aqui seria sinal de alerta, né? Que seria depois de a osteopenia. A osteopenia seria, então, de -1, né? Até -2,4, vamos dizer assim, né? E a partir de -2,5, que seria o vermelho para baixo. Né? Quanto mais baixo, isso. -3, -4, -5. Mais baixo. Seria os riscos. Que seria o maior para a osteoporose. Para a osteoporose de fratura, né? O risco de fratura que a gente... Sim. O problema não é a osteoporose em si, o problema é a consequência dela, que é fratura. Exato. Né? A mesma coisa a gente tem no colo de fêmur, né? Isso. O verdinho, o amarelinho. Então, quem pegar uma densitometria e mais ou menos não entende nada. Mas se ele olhar o posicionamento do quadradinho, ele já vai entender. Olha, eu estou no amarelo, eu estou no verde, eu estou no vermelho. Né? Mas lembrando que as interpretações do exame, isso aqui é grosseiro. Por isso que a gente mostrou no começo que tem as alterações para mais ou para menos, que às vezes atrapalha. Às vezes não é tão simples chegar e olhar. A gente tem que analisar todos os fatores. Por isso que a gente precisa ter uma história do paciente, saber se ele tem queda, se não tem queda, que medicamentos que ele usou. Se está em tratamento, se melhorou com o tratamento, se não melhorou. Então, tudo isso é densitometria evolutiva, vamos dizer assim, né? Isso, que a gente vai depois falar sobre isso. Então, a gente viu que, assim, quais são, assim, os artefatos que você vê na imagem que podem piorar um pouquinho a sua avaliação, que atrapalha a sua avaliação, que seria? Então, principalmente seriam então as cirurgias da coluna nessa região, né, que você tem lá a colocação de hastes, né, de parafuso, tudo isso ele inviabiliza a avaliação da densitometria óssea da coluna, né? Aí vai ter que procurar em outro sítio. Aí você lança a mão de outro sítio para tentar calcificação da aorta, calcificação de ligamento, fratura. Por isso que é sempre importante, eu costumo dizer assim, que você, junto com a densitometria, você tem que ter um raio-x da coluna para avaliar também se não tem uma fratura, né? Porque a fratura é uma coisa importante. Assim, 2/3 das fraturas da vértebra, elas não dão sintoma, né? Tem até um estudo que mostra assim, que fizeram um estudo em que eles pegavam os pacientes que iam passar numa emergência, por exemplo, né, para o cardiovascular, e faziam um raio-x da coluna, daquilo. E encontraram um índice altíssimo de fraturas que estavam assintomáticas. Né? Então, 2/3 são assintomáticas. E quem tem uma fratura tem uma chance muito maior de ter uma nova fratura em até 12 meses. Né? E você recomenda só o raio-x da coluna lombar ou você também recomenda da dorsal?
Não, mas mais da lombar, assim, a dorsal é bom porque a dorsal, a fratura ela é mais comum nas últimas dorsais e primeiras lombares, né? Para avaliação da fratura, eu peço os dois, dorsal e lombar. Porque às vezes tem senhorinhas que tem uma cifosezinha, né? Isso, também, já Que é às uma vezes fratura ali. já Pode tem ser uma fratura que às que vezes a já gente tem uma já cifose. uma má postura. Outra coisa também que às vezes no raio-x a gente vai vendo as escolioses que também Sim, atrapalham, né? exato. A escoliose é quando a coluna ela fica Tá tortinha, torta, né? que tem Ela até pode um estar aqui. torta, ainda pode estar rodada, que ainda é pior, porque você na hora de você colocar na posição, a vértebra está inclinada, vamos dizer Por isso assim. que você tem que centralizar bem o exame, mesmo que a pessoa tenha uma escoliose, mas ela tem que estar centralizada e você já avalia, já dá um desconto ali, né? Tem que Você ver. já posiciona, já sabendo que Já já sabendo que sabendo que já tem, que né? tem esse desvio na coluna, né? Tá certo. Quando você analisa junto com o raio-x, quando a pessoa levar o raio-x, você analisa junto? Eu costumo analisar junto É para bom que então ver quem tem raio-x da da coluna coluna, é trazer junto com a interessante, densitometria para a gente saber se junto com não o tem, pedido, né? se tem algum outro artefato que, porventura, né, tenha passado desapercebido, né? Então é bom ver Outra tem as questão também que fraturas. às vezes atrapalha é a ingestão de cálcio, né? Sim, Você tem alguma recomendação, alguma coisa? Então, é assim, se a pessoa, por exemplo, a gente pede para ficar em jejum, assim, nas 4 horas, pelo menos, e se fez algum exame, usou contraste, por exemplo, né, intestinal, você também tem que esperar uma semana para poder a pessoa se livrar daquele contraste ali, né? Ou fez um outro exame como é que fala? De imagens também, que você faz cintilografia, por exemplo, tudo isso você tem que Atrapalha um pouquinho, atrapalhar. né? Tá certo. E tem diferença na avaliação da densitometria para mulheres na pré-menopausa e em homens com menos de 50 anos? Você acha que tem a interpretação um pouquinho diferente? Porque a gente vê muito por faixa etária, né? É o que é o esperado para a faixa etária, né? Pois então, como o estudo foi feito só para mulheres depois dos 50 anos e para homens também mais velhos, as pessoas mais jovens, né, as pré-menopausadas e homens com menos de 50 anos, o diagnóstico é feito só pela avaliação do índice Z, que é o da mesma faixa etária. Então, a gente sempre considera assim, abaixo, por exemplo, se deu -2, vamos dizer, assim, abaixo do valor para a idade, né? Que ele deveria ter, Que né? deveria ter. Então, é essa avaliação. Só lembrando uma coisa, às vezes, vamos dizer que a pessoa fez a primeira densitometria e a pessoa, porque assim, às vezes a gente interpreta ou a gente vê como se a pessoa tivesse alcançado o pico de massa óssea na idade que deveria. Por isso que uma das nossas, vamos dizer assim, podcasts que a gente fez, a gente falou muito com o Rafael sobre densidade óssea, a avaliação de, por exemplo, já começar desde a adolescência, né? Você tem uma massa, tem uma massa óssea boa já na adolescência, para que você tenha, quando você chegar mais para frente, você tenha osso, porque naturalmente a gente perde osso. Exato. Mas que a gente, vamos dizer assim, esse processo, se você já vem com a baixa de infância, se você já parte de um patamar mais baixo, aí fatalmente você vai se encaminhar para uma osteoporose. Vai se encaminhar com muito mais facilidade. Né? Então, aí o Rafael pontuou muito sobre a vitamina D, exposição, a uma alimentação rica em cálcio, né? Atividade física, que as crianças também, elas façam uma atividade para criar osso. Né? Por isso que os estudiosos falam isso, que o tratamento da osteoporose deve começar na infância, na pediatria, né? Para você já ter uma massa óssea, porque às vezes a gente pensa, não, a pessoa perdeu massa óssea. Gente, ele não perdeu, ele nunca teve, não alcançou o pico que a gente espera para a idade. Isso é uma das coisas assim que a gente tem que tomar cuidado, e às vezes a gente acha que a pessoa perdeu. Não, a pessoa nunca alcançou. Então, ele vai partir de um patamar mais baixo mesmo, né? E, aproveitando o gancho, como é que a gente vai avaliar a densitometria em crianças? Então, na criança, é importante a gente, também a gente só avalia, só leva em consideração a coluna, né?
a densidade da coluna. E também a mesma coisa, assim, sempre o índice Z que é o avaliado. Se a criança está, se o índice Z, por exemplo, está -1, significa que está dentro do esperado para aquela faixa etária, né? Então, não tem um conceito assim, de osteoporose em crianças. Desde os 5 até os 19 anos, não existe esse conceito. Não, Não, né? é só E uma avaliação. que crianças você, assim, indica a densitometria nas crianças? Em que situações? Se tiver alguma alteração hormonal, né? Se tiver alguma alteração gonadal, se tem algum tratamento também, se precisou fazer um tratamento com corticoide. Então, são situações, se a criança, né, no caso, assim, se tiver uma desnutrição, tudo isso, a gente faz um acompanhamento, não só na densitometria, como na composição corporal, que a gente vai falar daqui a pouco. É que a gente sempre pensa que reumatismo É mais no idoso, idoso, no adulto, né? né? Mas a gente tem a reumatopediatria, Sim. que tem crianças que têm artrite reumatoide, a lúpus, né? Sim, que às vezes que precisa tem tomar corticoide. por um tempo mais prolongado. Até às vezes, dependendo da articulação que é comprometida, Exato. até na estatura da criança, né? Sim, A sim. simetria de membros, Exato. né? Principalmente Então, na artrite juvenil, artrite juvenil que faz, né? Uhum. Então, nesse segmento de crianças que jamais as nossas reumáticas mesmo, em especial, como você falou, algumas que têm a parte hormonal, talvez endócrino, né? Para ver crescimento, altera, taxa de crescimento, exato. essas coisas assim, Isso. para ter uma avaliação melhor da densidade Da óssea, até isso. para a gente não chegar no adulto já com osteoporose bem mais, vamos dizer assim, agravada. Sim. Vamos dizer, porque já começou muito cedo. É importante frisar que, assim, até os 20 anos, a gente está formando osso, que a gente Sim. tem que formar osso, para a gente ter uma reserva de osso, para que a gente possa, ao longo da nossa vida, a gente ter umas... Se tiver algumas perdas, você não fica deficiente, né? Prejuízo, E como é que nós monitoramos a densitometria já em pacientes que estão tratamento para osteoporose? Isso. Aí, o que você recomenda aqui na densitometria? Para você já tem a osteoporose, já começou a fazer o tratamento, e como é que você avalia isso aqui? Assim, você tem que ter fazer uma avaliação então, na densitometria no início, vamos supor, né, no início do tratamento. Se tiver uma osteoporose, você faz no ano seguinte, você começa o tratamento e um ano depois você faz a contabilidade. O que a gente tem que ver aqui? Aqui é mais uma questão de você avaliar a densidade óssea em grama por centímetros quadrados, por exemplo, né? Por exemplo, se deu 1.531,531. No outro, você vai ver, deu 1.600, vamos supor. Então, teve um ganho, mas precisa saber se esse ganho realmente é efetivo ou não. Para isso, no aparelho, a gente precisa ter o que a gente chama o erro de precisão, porque cada aparelho tem um erro diferente. Então, primeiro, para você fazer isso, a gente existe um conceito que é o mínimo valor significativo, ou seja, quanto que aquele aparelho erra, qual que é o erro daquele aparelho, né? Se é de 0,31, então se deu mais do que 0,31 entre uma e outra, a pessoa então ganhou massa óssea, vamos dizer assim. Uhum. Se deu ali no meio, ali, significa que não dá para não teve uma. Então você reconhece se ela está acima daquele mínimo valor significativo. A gente tem que fazer com o aparelho. Uhum. Você tem que pegar, assim, como é que a gente faz isso lá na densitometria? Você tem que pegar, por exemplo, 30 pacientes, fazer 2 vezes a densitometria, né? Faz uma vez, levanta, depois reposiciona, faz de novo. Então, você faz isso, por exemplo, em 30 pacientes, 2 vezes. Se for 15 pacientes, que são os pacientes que estão lá, que fazem parte ali do seu grupo, né, de tratamento, de controle, você faz, então, se for 15, você tem que fazer 3 vezes isso daí. E a partir daí você vai calcular, né, o erro de precisão. Né? Porque cada vez que você... não é uma coisa... Às vezes a gente acha que a densitometria ela é realmente repetível. Você pode pegar
posicionar a pessoa no aparelho, a pessoa sai reposicionando. Isso. O valor não vai dar Nunca vai ser igual. identicamente. Por isso que às Isso. vezes às vezes Por a isso você tem que- interpretação, a gente tem que Exato. olhar tudo Você isso. tem que olhar, por exemplo, você não pode olhar o índice T. É recomendável que se olhe a densidade mesmo, ali o valor em gramas por em grama, centímetro porque quadrado. é esse que você vai. Que é isso que vai te falar, porque assim, a gente sabe, né, que existem variações no próprio aparelho ou Uhum. até, assim, e um pouco mais até de aparelhos de marcas Aparelho. diferentes, né? Então, Só no mercado, você acha que deve estar quantos? Mas assim, você tem o Lunar, tem o Logic, o Logic, o Lunar, acho que aqui no Brasil são esses dois, né? praticamente. Né? É uma recomendação, é assim, você de preferência, porque a gente sabe que tem trocas mas de preferência você fazer densitometria Sempre no mesmo no mesmo aparelho, no Isso. mesmo lugar. Exato. Porque realmente, às vezes, a gente fazer uma análise de um Se local teve ganho que ou tem perda, não um dá. lunar, por exemplo, Isso. né? E depois o outro que você faz pelo Hologic, as densidades não vão porque bater tanto. o lunar, ele costuma dar, assim, o aparelho assim, em si, ele é um pouquinho mais, assim, menos tem, Estável. ele tem um pouquinho mais de massa óssea, vamos dizer assim, do que o Hologic, né? Então ele dá um pouquinho, uma pequena variação, mas dá. Porque o ganho de massa óssea no tratamento não é essa elevação tão grande. Então, o realmente importante é a sequência, isso, né? você vê se ganhou massa óssea, e assim, a pequena massa óssea que você ganha, ou mesmo a estabilidade da massa óssea, já é um fator ganho. de ganho. Né? Você não está Você já perdendo, ganha, você está já é um mantendo ou ganho. ganhando. Isso, né? já é um ganho. E eu acho que é interessante você guardar todas as suas densitometrias. Sim. Às vezes o pessoal acha assim, meu exame está velho, tem 2 anos, joga fora. Não. Cada exame ele tem uma necessidade, cada exame tem a sua. Os raios-x, mesmo os raios-x antigos, eles servem para ver como é que você está, a evolução. Se você tem uma artrose na coluna, a sua evolução. A densitometria é fundamental que você guarde todas. A densitometria, então, desculpe não te interrompendo, mas, por exemplo, assim, outra coisa que a gente precisa frisar é que não precisa fazer todo ano se a pessoa, por exemplo, tiver só uma osteopenia ou normal. Aí você pode fazer cada 2 anos. Se tem algum fator de risco, aí você fica um pouco mais atento, mas assim, não precisa ficar repetindo o exame, a menos que seja uma osteoporose, né, que a gente ou vai iniciar um tratamento. Eu estou frisando mais para quem realmente faz tratamento, né? Isso. Você tem, aproveitando esse gancho seu aí que você fez, assim, a pessoa não tem fator de risco, uma mulher não tem fator de risco. Quando é que você acha que ela deve fazer a primeira densitometria? Com que idade? Então, se ela não tem fator de risco, se começou a menopausa, está tudo bem, assim, a menos que ela tenha alguma outra, mas assim, não tem, o ideal seria os 65 anos, o que é assim, recomendado pelas sociedades de avaliação, é mulher acima dos 65 e homem acima dos 70, né? A grosso modo seria isso. A grosso modo, isso. sim. Mas se existe alguma outra coisa que, né, interfira ali, aí você pode fazer antes. O pessoal, às vezes, fica muito ansioso de querer fazer a densitometria desde os 40 anos, até menstrua a mulher. Então, não é bem assim, né? Precisa ver se há indicação para isso, se tem fator de risco. Né? Se tem, por exemplo, uma menopausa, uma menopausa mais precoce, 45 anos, aí você pensa em ver. Ok. E qual o período indicado, assim, você coloca nesses casos, para você, periodicamente, você fazer? Aos 65, você disse que seria sem fator de risco. Sem fator de risco. Quem está em tratamento, anual. Quem está em tratamento é anual. Né? Se não tem, se fez uma densitometria depois da menopausa, por exemplo, né? Vamos supor, se deu osteopenia ou mesmo osteoporose, não precisa ficar repetindo toda hora, no mínimo de 2 anos para cima. Porque o período é muito pequeno, né? E o osso, a gente sabe que ele demora. Demora, o remodelamento, a formação, demora de 3 a 4 meses. Então, não tem muito, assim, você não precisa ficar toda hora fazendo essa avaliação. Ok. Né? E quando é que a gente vai pedir a densitometria do antebraço? Quando você tem essas alterações na coluna que impeçam de você avaliar aquelas vértebras que eu comentei, e no fêmur também, se tem uma artrose importante, deixa eu ver se tem aqui.
às vezes tem prótese também, né? Aí você Prótese, muda, porque por tem exemplo, padrão, né? doença óssea, por exemplo, aqui, no caso, né, do fêmur aqui do lado esquerdo, né, esquerdo, Então, vocês não entendem nada, mas dá para ver, eu que falo que é tá o jogo mais, dos 8 erros. Você isso, olha de um lado, outro do outro. é, Aqui você consegue ver, né? A cabecinha, você consegue ver todo esse arcozinho aqui. Aqui tá uma bagunça, que tá você não tudo, enxerga virou uma nada, tá tudo. paçoca aí, né? Então, como é que a gente vai avaliar aqui? Vai Então ficar não dá. Ou difícil. você faz do outro lado, Faz do outro lado, ou se faz no antebraço, né? né? Ou se, por exemplo, Casos a pessoa é muito especiais. obesa, que não cabe no aparelho, aí ela faz o antebraço também, né? E se tem essas outras Uhum, impedimentos, no caso, por exemplo, uma prótese também, ou você faz do outro lado, se tiver dos uhum, dois lados da prótese, você faz o antebraço também. né? Tá ok. E aí, a densitometria também pode nos dar informação de outras coisas, né? Que é uma especial que é feita. Que geralmente a gente não pede muito, mas a avaliação da composição corporal, né? Isso, Aproveitando o gancho que você falou da obesidade, eu lembrei da exato. composição corporal. É. Então, a composição corporal é importante para a gente avaliar, por exemplo, atletas que vão, né, que estão fazendo algum treinamento, algum tipo de dieta, a pessoa obesa que quer emagrecer. Então, você tem que avaliar. Que a composição corporal avalia? Ela avalia, deixa eu passar aqui. O antebraço Aqui o aqui. antebraço é o rádio, desculpe, voltando um pouquinho. O antebraço é o rádio 33% que a gente avalia, né? Que é onde tem o osso predominantemente Eu vi que o gráfico já cortical. modifica, né? É, É de homem isso aqui? Não dá, não dá para saber. não dá para Aqui. saber. E sempre no antebraço não dominantes. Eu esqueci de falar lá para trás, então estou falando aqui agora. Então, aqui, assim, a gente faz, então, uma contagem tanto da massa muscular, quanto da massa, que seria a gordura, a massa magra, e a parte de gordura, né? E a partir daí, assim, a gente apresenta, né, como resultados um índice de avaliação. Você faz uma avaliação da quantidade de massa muscular do braço, da perna, e a parte gordurosa. E o aparelho te dá alguns índices, né? Dependendo do índice, você vai saber se a pessoa tem mais massa gorda ou mais massa magra, e você vai acompanhando, principalmente se a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, se tem algum problema de perda também importante, você vai fazendo esse acompanhamento. E uma outra coisa muito importante na composição corporal, não são todos os aparelhos que tem, mas os grandes aparelhos já apresentam um programa que é a avaliação da gordura abdominal, que chama VAT, né, que é o termo em inglês, né, que seria a avaliação do tecido adiposo visceral. Por que é importante isso? Porque ele está intimamente relacionado com as doenças cardiovasculares, com diabetes, infarto do miocárdio. Então, isso é muito importante para você avaliar a quantidade de gordura abdominal. Né? Então, tudo isso é importante. Porque, assim, quando a gente calcula o IMC, né, que a gente calcula de acordo com o peso e a altura, e a gente faz aquele cálculo, é um pouquinho diferente, porque você pode ter um cara, como você falou, um cara é atleta, isso. Um cara assim, é fisiculturista, o cara só tem músculo. Se Exato. for fazer o IMC, vai dizer que ele está fora do peso. Isso. Mas o que ele tem um excesso de massa muscular, ele quase nem tem gordura. Isso. Então, aí a gente avalia, porque aqui, no caso da composição corporal, a gente faz avaliação de 2 tipos de gordura. A gordura androide, né, que é uma relacionada mais à parte das coxas, do quadril, e a gordura ginoide, que é a gordura mais da mulher, que é mais assim, baixo abdômen. Né? Então, tem que ter como se diz, uma correlação entre a gordura androide e ginoide, né? Se sair um pouco disso... Aí é um pouco... Tem um fator genético aí, né? Sim, não é porque a pessoa ganhou peso, mas tem essa composição da gordura é genética. A gente vê, né?
Porque, por isso que a gente não pode colocar um método só, né? Para você Isso. calcular tudo, Isso. né? Você tem que olhar um todo. Isso é importante que você falou. Por isso que assim eles priorizaram essa avaliação separada de gordura e massa muscular, porque o IMC ele dá um É valor um total, grosseiro, assim, né? um Fácil, grosseiro, não separa rápido, homem de mulher, não separa as gorduras né? e massa muscular, né? Então isso é importante. A concentração de gordura em um só local, Isso. né? Às Às vezes vezes a você pessoa, tem por exemplo, tem obesidade que é mais, vamos dizer assim, isso, central, tem aquela coisa, a gordura, né, mais avental, tudo abdominal, isso. mas assim, as perninhas é fina, o Isso, bracinho é fino, mas a concentração está mais em isso. tórax, vamos dizer, né? Mesmo em algumas doenças, como no HIV, né, que você tem, às vezes, perdas localizadas, né, atrofias, e às vezes o tratamento também dá. Então, isso é importante você fazer um acompanhamento com a composição corporal. Né? Tá certo. Então, Jussara, muito obrigada. Eu acho Imagina. que deu para o pessoal do Descomplicando aprender alguma coisa. E eu gostaria que você deixasse as suas considerações gerais no seu ponto de vista como reumatologista e como que você executa, né, esses laudos aqui. O que é importante para você dar, porque as informações são importantes para você dar um bom laudo, Sim, né? Você depende de algumas informações, tanto que tem um questionário antes que a isso, pessoa responda, é. né? Como é que o paciente pode colaborar para você dar um laudo o mais próximo da verdade? A gente vê que a verdade verdadeira, a gente tem o próprio aparelho, às vezes não vai dar, mas Sim, que a muito gente se aproxime aproximado, o né? máximo que a gente possa, Isso, já que o ganho de massa óssea de um ano para outro é pequeno, às vezes até a gente também esperava mais coisa e não é, isso. né? O que você pode recomendar para o nosso pessoal daqui do Descomplicando? Então, é assim, é importante você procurar dar as informações assim, o mais corretas possíveis. Se tiver um raio-x de coluna que não seja não muito antigo, vai ser importante para a gente avaliar, saber se a pessoa tem algum hábito de vida, né, se fuma, se bebe, se é sedentária, qual é a alimentação que faz, se não toma muito leite. Né, tudo isso é importante, essa informação para a gente, para ter uma melhor avaliação depois da densitometria óssea. Né? Se teve fraturas, que às vezes é importante, às vezes a pessoa até a densitometria pode até estar normal, por exemplo, se teve uma fratura de Colles, né, em mulheres na pós-menopausa. Porque assim, a gente sabe que a densidade mostra uma quantificação, mas a qualidade óssea também é importante. Às vezes a pessoa tem uma densidade óssea até que subnormal, vamos dizer assim, e tem uma fratura. No caso, por exemplo, diabetes, ele tem uma densitometria não muito baixa, assim, não muito, mas é propenso a fraturas também, entendeu? Então, tem a qualidade óssea que Deixa eu interfere. aproveitar, aproveitando. Fala um pouquinho da vitamina D e densitometria. Então, assim, você precisa ter, né, uma dosagem adequada da vitamina D. No exagero, assim, também existem alguns exageros hoje em dia, mas você tem que ter uma dosagem em torno de 20 a 30 nanogramas, né, na sua avaliação. Se não toma sol, acho que precisa, né, ter uma suplementação da vitamina D, porque tudo isso vai interferir na absorção de cálcio. E o cálcio, em última análise, o que acontece? Ele vai ser incorporado à massa óssea, ao tecido ósseo. Então, é importante você ter uma boa vitamina D, né? Se toma sol ou se não, fazer a suplementação. É que tem alguns casos que a gente chama de malácia, né? Sim. Que é quando a pessoa tem cronicamente uma vitamina D muito baixa. Isso é mais assim, acontece mais nos países, né, que tem menos sol, menos altitude. Que atrapalha um pouquinho na hora de você... Isso, na mineralização óssea. Né? Então, que às vezes você precisa repor a vitamina D direitinho, sim, e às vezes o osso volta. Né? Então, assim, tudo isso a gente precisa saber, né, essa pessoa. Porque tem pessoas, às vezes, que realmente não tomam sol. Principalmente os mais idosos, acamados, institucionalizados, tudo isso interfere. Interfere e o osso fica um pouquinho mais frágil, né? Vamos dizer assim, não tem... Eu esqueci de falar mais uma coisinha que eu lembrei agora da questão da sarcopenia nos idosos, né? Sarcopenia, que é uma perda acentuada da massa muscular que vai acontecer no decorrer da vida.
que vai deixar a pessoa mais propensa a fraturas e menos força muscular. Tudo isso a gente tem que avaliar também, pode avaliar na composição corporal, não só no caso, a osteoporose, na densitometria óssea, mas a composição corporal é importante. Quando essa composição corporal, você vai medir também deitadinho ou ele passa o aparelho inteiro? Isso, deitado. Já tem que ser um outro momento que não tem nenhum daqueles outros, os outros posicionamentos que você faz. Exato. Aí você pode fazer, por exemplo, os dois, que seriam dois juntos ao mesmo tempo. Você faz primeiro a coluna, o fêmur, depois em seguida você faz a composição corporal. Legal. Certo. Então, olha, Jussara, muito obrigada porque você participar aqui com a gente, falar um pouquinho da sua experiência, seu dia a dia, né? Eu acho que você tem as visões dos dois lados. Você consegue, como reumatologista, ver o paciente realmente. Você tem a experiência do tratamento e você vê os resultados, né? E você acompanhar com a densitometria. Então, isso é muito importante. E, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um enorme prazer participar com você. Nos encontramos no GARI. Isso, nas nossas reuniões. Isso. E, pessoal, Descomplicando, muito obrigada por ter assistido. E nós voltamos num próximo assunto interessante para vocês, tá? Tchau. Tchau.